Um produto bom não salva um negócio ruim. Pergunta do dia: por que a maioria dos negócios quebra, mesmo tendo um bom produto? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então vamos nessa. Por que a maioria dos negócios quebra, mesmo tendo um bom produto? Vamos dar uma quebrada aqui, primeiramente, na pergunta. Por quê? A maioria dos negócios quebra, ponto. Tendo bom produto, não tendo bom produto, sendo de serviços, sendo de venda de produtos, o que quer que seja. A maioria dos negócios quebra porque você trabalhar, você empreender, existe risco. Esse é o motivo que a maioria dos negócios quebra. E o risco ele é muito pesado. O risco, não tenho o que dizer sobre ele. Faz parte do sistema que a gente vive. E isso é uma parte positiva, porque é devido a esse risco de quebra que os negócios melhoram constantemente. Porque se caso não existisse o risco de quebra, caso a gente fosse, por exemplo, da mesma forma que é o governo, que são monopólios, que pode te entregar qualquer porcaria que você tem que aceitar, a gente não teria melhora. É por causa disso que a gente vai chegando cada vez mais longe e cada vez mais são oferecidos melhores produtos a preços mais baratos. Então, essa é a dura realidade, a gente tem que se adaptar a ela. A gente tem que ser duro. Como é que é? Tem aquele ditado que fala: a vida é mole para quem é duro. É um negócio assim: ó, a vida é dura para quem é mole. Acho que todas as duas frases estão corretas, né? O meu próprio exemplo, isso aconteceu comigo. Vejam bem, eu estava lá atrás quando eu tinha a fábrica de roldanas, que eu estava na casa aí dos 18 anos, 19, 20 anos, acho que durou até os 21 talvez. Aconteceu exatamente isso. O produto era bom, entende? Era uma roldana de ferro fundido, resistente, sabe? E era muito boa. Eu lembro, cara, olha só pra você ver, detalhes da roldana, detalhes técnicos da roldana que faziam ela ser melhor do que as outras. As roldanas que a gente colocava, que existiam antes, que eram de aço, os caras colocavam o rolamento, eles não faziam uma medida de precisão, sabe? Para um estojo preciso para você colocar um rolamento com um pouquinho de pressão. Não. O rolamento ele entrava solto e os caras davam uma batida com punção, 3 batidas em torno do estojo do rolamento, e aí aquela batida feria um pouco ali o aço naqueles pontos onde era batido o punção, e o aço deformava ali um pouco, prendia o rolamento lá dentro. A gente fazia nossa roldana de ferro fundido, com a medida de precisão, a gente colocava o rolamento com a prensa, beleza. Outra melhoria, os caras usavam rolamentos usados, existia um mercado de rolamentos usados. Eu ainda lembro até hoje, o principal rolamento que a gente usava, a numeração dele, era o 6202, 6302. Ele era um rolamento que, salvo engano, ele dava 40 milímetros de medida externa, com 17 milímetros de medida de eixo. E aí, vejam bem o que acontecia. Existia um mercado, você saía comprando, você ia nos ferro velho, nos negócios, e aí você comprava aquelas caixas de rolamento usado, sabe? Porque como era um rolamento, uma roldana só para um portão, um negócio que não tem uma rotação, assim, considerável e tudo mais, ele roda muito lentamente, o rolamento usado atendia. No nosso caso lá, chegou um momento que eu fui buscar rolamentos novos, sabe? E lá naquele tempo, não lembro mais o ano certinho, né? Mas como eu tô falando, 98, 99, 2000 por ali, a gente já importava o rolamento da China. O rolamento era novinho, veio todo bonitinho. Eu ainda lembro, vendo aqueles caixotes assim de madeira. Cada rolamento tinha a sua caixinha assim de papelão, sabe? Lá dentro ele vinha todo lubrificado e tal. Era legal demais. Era padrão, sabe? Tinha padrão e tal. Ficava tudo muito bem montadinha, entrava, você colocava na prensa, entrava ali na precisão, rodava macio, sabe? Lindo a roldana. Ou seja, o produto era bom. Porém, no meu caso, eu não tinha experiência eu tinha experiência de fazer a roldana e tudo mais, fabricação da fábrica, mas eu não tinha experiência de lidar com o cliente, de trabalhar, de colocar preço e tudo mais, e de trabalhar com dinheiro, fluxo de caixa, capital de giro, esse tipo de coisa. Minha experiência nisso era zero. Aí o que aconteceu? Eu fui
baixando as margens, baixando, para tentar ganhar mais mercado. Ou seja, olha, estava no movimento já agressivo naquela época. Foi baixando as margens para tentar ganhar mais mercado, e o que aconteceu é, no final das contas, a conta não fechava. O que ocorreu? Eu dava lucro quando você olhava a questão dos materiais, tudo mais e tal. Porém, quando você olhava de forma global, sabe, todos os custos que a empresa tinha, aí não fechava a conta. O que foi acontecendo? Eu fui perdendo dinheiro, perdendo, sem perceber. Chegou uma hora que a empresa quebrou. Então, nesse momento, não adianta. E eu vejo isso muito acontecer, cara. A gente se apaixona pela ideia, entendeu? Você se apaixona por aquilo que você vai proporcionar. Outro dia desse estava vendo, por exemplo, o exemplo de uma cafeteria. Uma cafeteria toda bonitinha, tudo mais e tal. E eu percebi que a pessoa ela estava numa posição muito ruim naquela cafeteria. O que eu estou querendo dizer? Ele criou um ambiente super bonito, instagramável, tudo mais, aquela coisa tal, produtos top, porém, se você situa esses produtos dentro da realidade do brasileiro, que é uma realidade de baixa renda, o brasileiro simplesmente não tem condição de comprar aquilo. O brasileiro médio, ele não tem condição de pagar R$ 15 numa xícara de café, cara. Seria R$ 15, é menos de $3. O brasileiro não tem condição para isso. E esse cara, que eu não conheço a pessoa, mas muito provavelmente ele está com a melhor das intenções, ele está apostando no negócio, ele está apaixonado pelo negócio, o produto dele é bom, porém o que ocorre? Está mal colocado até em termos de país, sabe? Até em termos de país. Ah, Fred, mas, por exemplo, cara, no Brasil tem cafeterias, lógico, tem, mas elas vão ter que ser nichadas, vão ter que estar ali no bairro próprio para isso, às vezes na cidade próprio para isso. Por exemplo, às vezes numa cidade pequena, você não vai ter nem como colocar, porque você não tem público naquela cidade. É muito diferente. Outro dia desse estava vendo o exemplo de uma padaria, que era uma padaria super, muito bem estruturada, ela servia almoço, o buffet dela era o buffet gigantesco, que servia não sei quantas refeições todo dia, tanto na hora do café como no almoço e tudo mais, e a padaria ainda por cima funcionava 24 horas. Então vejam bem, essa era a realidade da padaria. E eu reparei lá que o preço do buffet era R$ 129. E onde está localizada a padaria? Lá em São Paulo. É por causa disso que ela está dando certo, porque ela está localizada no lugar certo. Aqui na minha cidade, por exemplo, que é uma cidade menor aqui próximo de Belo Horizonte, o que acontece? Tem uma padaria que eu frequento, que é uma padaria boa, tudo mais e tal. O buffet é 59. Olha, para vocês verem, imaginem só como que esse buffet de 59 deve dar uma margem de lucro para eles super apertada. Não deve ser fácil tocar essa padaria. E obviamente que a padaria lá do buffet de 129 também não deve ser fácil de ser tocada, porque os custos dela são muito maiores, até pela estrutura que ela tem, imóvel, quantidade de funcionários grande. Então, assim, também deve ser apertado. Não existe milagre, né? Não é só virar e falar assim, ah, não, então vou lá para São Paulo, porque lá tem um público grande e lá eu vou conseguir. Não, com um público grande também vem gastos maiores. Então não adianta isso, né? Mas vejam bem, como é que um produto bom, lá no caso dessa padaria, ele estava com um produto bom no lugar certo. Nessa padaria que eu estou falando daqui da cidade menor, o produto deles também é bom. Porém, imagino eu que a dificuldade de eles se manterem, porque o fluxo de caixa deve ser bem menor, deve ser muito grande a dificuldade deles se manterem. E você tem ainda esse outro exemplo que eu dei, foi da cafeteria, que aí eu acho que é um exemplo ainda pior de um local onde é que você tem um produto realmente que é um produto bom, mas que deve ser difícil da pessoa se manter. Inclusive até nesse dia que eu lá estive, estava vazia. Então, não basta você ter paixão pelo negócio, não basta você ter amor, você acreditar no sonho. A gente tem que botar o pé na realidade. Eu gostaria que aqui no Brasil a gente pudesse ter cafeterias maravilhosas e que todo mundo tivesse a renda para poder consumir isso. Infelizmente, essa não é a realidade por enquanto. A gente tem que se adaptar a ela. Tá bom, meus amigos? Me falem aí nos comentários, vamos
continuar essa conversa lá nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.